Audiobook do livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, Jen Wilken. Continuação do capítulo 6. Ensinados pela graça. O apóstolo Paulo explica a Tito o papel do ensinamento da graça na vida do seguidor de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, de 11 a 14. Não perca isso de vista. A graça nos ensina a obedecer à lei moral de Deus. A lei moral nos instrui em relação àquilo que é desagradável, a impiedade e as paixões mundanas, e àquilo que é agradável, domínio próprio, retidão e vida piedosa diante de Deus. Sem a graça, seríamos incapazes de obedecer à lei. Como receptoras da graça, tanto somos capazes de obediência, como somos ordenadas a obedecer. Precisamente, ansiamos pela obediência. Embora a lei nos apontasse para a nossa necessidade de graça, agora a graça nos aponta para a necessidade da lei. A graça capacita-nos a submeter humildemente ao bom governo de Deus. E Deus dá graça aos humildes para que eles façam exatamente isso. A contínua importância da lei na santificação explica por que Jesus advertiu com tanta veemência sobre violar seus mandamentos ou ensinar outros a agir assim. Mateus 5,19. Se a graça for vista apenas como um dom gratuito que cobre os nossos pecados e não como um meio de crescer em santidade, tornamo-nos negligentes em nossa obediência. Dietrich Bonhoeffer ressalta essa tendência em sua conhecida discussão da graça barata. A graça é representada como um tesouro inesgotável da Igreja, de onde derrama bênçãos com suas mãos generosas, sem perguntas e sem fixar limites. Graça sem preço, graça sem custo. A essência da graça, supomos, é que a conta já foi paga de antemão. E como já foi paga, podemos ter tudo sem nada pagar. Em uma igreja desse tipo, o mundo encontra cobertura barata para os seus pecados, não há necessidade de contrição, muito menos o desejo real de se libertar do pecado. A graça barata, na verdade, é a negação da palavra viva de Deus e seria uma negação da encarnação do Verbo, da palavra de Deus. A graça barata significa a justificação do pecado sem a justificação do pecador. Somente a graça faz tudo o que eles dizem, de modo que tudo pode continuar do jeito que está. Tudo pelo pecado não poderia expiar. Bem, então deixe o cristão viver como o restante do mundo. Deixe-o ter como modelo os padrões do mundo em todas as esferas da vida e não deseje presunçosamente viver de maneira diferente da sua antiga vida, debaixo do pecado. Não funciona se os crentes relaxarem em relação à lei e ensinarem a outras pessoas que essa prática é segura. Não podemos tolerar pacificamente os pecados menores, sobre os quais fomos advertidos: mexericos, intromissão na vida alheia, dissimular a verdade, ter vaidade, jactância e inveja. Costumamos considerar pecados assim um tanto suportáveis, talvez até mesmo inconsequentes. Isso convida à instabilidade em nosso caminhar e em nosso testemunho, cometendo um erro daqueles que rejeitam a lei. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. Em vez de nos encolher diante da falta de lei, temos de crescer na graça e na verdade, segundo o modelo de Cristo, cheios de graça e de verdade. A graça nos ensina a dizer não à impiedade e sim à piedade. No que diz respeito à justificação, a graça nos convida a deixar de lutar por ganhar aquilo que é um dom gratuito. No que diz respeito à nossa santificação, a graça nos instrui a rejeitarmos o erro das pessoas que vivem sem lei, a fim de que possamos crescer na graça. Graça gera graça, mais uma abundância.